Olá! Começa agora o programa Administrando na Web. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos do mundo da administração e muito mais. E no programa de hoje vamos falar da mulher administradora. Cada vez mais o mercado de trabalho conta com a participação das mulheres e na administração a presença feminina está em constante expansão. Para falar sobre as conquistas e os desafios das mulheres na administração, eu converso agora com a mestre em administração pública, Patrícia Calderon. Seja bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada, Sabrina, pelo convite. E o mercado de trabalho para nós, mulheres, hoje em dia, está bem amplo. E no caso da mulher administradora, como está esse mercado? Bom, ele está em constante expansão. Existem alguns setores da empresa, por exemplo, que precisam muito dos administradores, em especial das mulheres administradoras, como é todos os setores da área de gestão de pessoas, né? Recrutamento, seleção, treinamento, entre outros aspectos. Também temos profissionais sendo requisitados com formação de administração para a área de comércio exterior, que em função da própria internacionalização das empresas, né, estamos precisando mulheres formadas em administração, né, e que ainda tenham essa capacidade de flexibilidade típica do povo brasileiro para poder lidar com diferentes culturas, por exemplo. E qual é o perfil da mulher administradora? Tem algumas características que você pode dar um exemplo? A mulher não só exerce o papel de profissional, né? Também é mãe, também é esposa, né? Às vezes também tem que cuidar dos pais, não somente dos filhos, né? E tem aquela visão holística do todo que permite ser muito cuidadosa com detalhes, por exemplo. Isso é uma característica muito positiva quando falamos de qualidade total, por exemplo. Uhum. E você acha que o empreendedorismo feminino é visto como fator de mudança cultural e comportamental? Bom, aqui no Brasil, a maior parte de empreendedores são mulheres. E não somente no Brasil, como isso tem sido uma coisa que está crescendo no mundo, né? Quando houve essa mudança de paradigma, né? Das pessoas saindo do campo para a cidade, para as indústrias, né? Na época das grandes movimentações de pessoas do campo para a cidade, a mulher começou a entender que havia um espaço para ela. E nesse espaço, qual é o principal desafio? A capacitação, a educação, né, e o aprimoramento de competências. Então, quando ela não consegue isso, seja pelo machismo ou por outros aspectos, ela começa a criar mecanismos de fazer empresas próprias, seja a partir do artesanato, seja a partir de venda de alguns doces, e começa a criar uma necessidade, né, de se capacitar. As ideias elas têm, somos extremamente criativas, só que precisamos desse empurrãozinho. Então, se o Brasil está crescendo hoje em dia, é basicamente pelas microempresas. E na sua maioria delas está liderada por mulheres. Pois é, apesar dessa forte presença das mulheres no mercado de trabalho, ainda há desigualdade de salários e desigualdade no tratamento. Por que você acha que ainda temos essa barreira pela frente, né? Bom, isso é lamentável, mas é a verdade, né? Às vezes pessoas do mesmo cargo têm a mesma função, né? Só que o salário é diferente. E basicamente por 3 motivos, né? Primeiro é a questão, como eu já disse, do preconceito, né? Segundo motivo, porque as empresas ainda não estão preparadas e não têm políticas de gestão da diversidade que envolvam políticas em prol da mulher, né? Não só dimensionando a questão salarial, mas também a questão do plano de carreiras, né? Porque muitas vezes você percebe isso. Uma mulher, às vezes, é relegada a um segundo plano quando se trata de uma promoção. E sabe por quê? Porque se pensa que a mulher vai ter filhos, isso vai afastar ela da empresa, ela não pode se deslocar para outras cidades porque tem a família. Por outro lado, as empresas hoje em dia estão muito preocupadas com essa questão da qualidade de vida no trabalho e da responsabilidade social. Portanto, estão já fazendo os primeiros avanços nesse sentido. Por exemplo, estipulando políticas de contratação das minorias. Então, se eu tenho minoria dentro da minha organização, mulher, ao invés de privilegiar, por exemplo, um homem, sendo que tenho 2 candidatos com as mesmas competências, uma ideia interessante seria privilegiar a minoria, no caso seria as mulheres, né? Então, assim, eu acho que é importante perceber nesse momento o papel fundamental que tem os gestores de pessoas em prol da diversidade, que envolve não somente a mulher, também a mulher negra, que ela está muito mais afastada do mercado do trabalho
de maneira inaceitável nesse século em qual nós estamos vivenciando, né? E Patrícia, você acha que a mulher formada em administração tem uma capacidade maior de lidar com a administração da casa, da família, em conciliação com a carreira? Bom, isso tem sido uma questão de muitos debates, de muitos artigos, até livros, né? Eu estava lendo há um tempo atrás um livro sobre como gerenciar não só a vida do trabalho, mas da família, né? E esse tem sido o grande problema e o grande desafio. Em geral, as mulheres sentimos um pouco de culpabilidade quando temos que deixar a família, quando temos que deixar as crianças, ou quando temos que optar, por exemplo, por adiar a maternidade, né? Por outro lado, quando nós temos plena consciência das nossas capacidades, né, e sabemos conciliar com a ajuda também, né, de outras pessoas, o nosso trabalho em casa, o trabalho na empresa, pesquisas mostram que temos uma produtividade muito mais elevada do que os homens. Então, em empresas onde tem lideranças femininas, geralmente a produtividade é muito mais alta. Mas e a mulher administradora, ela tem um diferencial a mais por estudar administração, estudar coisas inerentes, né, à administração específicas? Uhum. Olha, eu acho que toda mulher já é uma administradora. Uma administradora nata. Ela já nasce gerenciando não só o tempo, os recursos, as pessoas que estão dentro do lar. Então, a característica feminina, né, de poder ser multifuncional, de poder ver o todo e as partes simultaneamente, é uma característica que facilita a vida de gestora dela. Então, ela não se preocupa apenas com a questão racional, né, do trabalho, mas também com a questão intuitiva do trabalho, também se preocupa com a questão da inteligência emocional. Ela tem características, por exemplo, quando falamos de comunicação e relacionamento interpessoal, fundamentais na gestão de uma empresa, de uma organização, de pessoas. Tá? A mulher já é muito mais falante do que o homem, né? E a fala que ela utiliza é para relacionar, para agregar. Então, eu acho que a mulher administradora, já como mulher com essas características que ela tem e com essa preparação técnica, né, essa aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes, ela se posiciona no lugar de destaque frente a outras profissões no mercado. E Patrícia, você leciona 3 disciplinas numa faculdade de administração, né? Comportamento organizacional, já lecionei gestão de pessoas e trabalho de conclusão de curso. E você que está em sala de aula, como percebe as futuras administradoras? Bom, em primeiro lugar, dizer que há um quantitativo maior de mulheres em sala de aula, né? Então, uma coisa assim, gritante nas turmas, que a maior parte delas são também donas de casa, têm filhos, são pessoas que não somente estão começando no mercado de trabalho, elas já deixaram até o papel de dona de casa para voltar a estudar. Então, quando eu vejo que elas trabalham em equipe, por exemplo, eu vejo um entrosamento, vejo maior criatividade, até porque a própria diversidade já é fonte de criatividade, né? Elas são mais organizadinhas, né? Tem a pastinha com todo o material direitinho, capricham nos detalhes, nos trabalhos, e eu acho assim, que tem uma sede imensa de aprender, né? Se interessam pela pesquisa. Atualmente, por exemplo, a minha aluna vai apresentar um trabalho no Congresso Nacional de Iniciação Científica. Por quê? Porque ela viu que era uma oportunidade de crescimento. Então, a mulher, o que está acontecendo? Não apenas estuda para ter um trabalho, mas é a questão também da independência financeira, é a questão de melhorar a autoestima, a autoconfiança, né? E saber que ela pode ser também, ou melhor ainda, que os homens em algumas posições estratégicas dentro da organização. Tá certo, Patrícia. E para terminar, o futuro das mulheres administradoras, como você vê esse futuro? Bom, é um futuro muito promissor, como eu disse, segundo estatísticas, aproximadamente quase 40% mais de mulheres, né, nas instituições de ensino dos cursos de administração. Então, provavelmente, em um curto tempo, um meio prazo, haverá mais mulheres gestoras, mais administradoras, mais executivas. E, portanto, caberá a cada uma delas a preocupação pela sua carreira para conseguir um desenvolvimento maior, não somente fazendo cursos de pós-graduação, seja mestrado, doutorado, MBA, mas também aprimorando muito capacidades, por exemplo, de gestão intercultural, de comunicação e relacionamento humano, que são vitais
para ser bem-sucedido. Portanto, eu vejo um futuro muito bonito para todas nós. Ai, que bom, Patrícia. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no Administrando na Web. Deixa um recado para as administradoras e futuras administradoras que estão nos assistindo. Bom, muito obrigada. Em primeiro lugar, gostaria de dizer a todas vocês que temos um grande desafio pela frente, que é mostrar que não somos apenas o determinado sexo frágil, pelo contrário, que temos muitas capacidades, temos muitos desejos de superação e podemos fazer que este mundo seja muito mais amigável, que este mundo seja muito mais sensível, né? Porque é disso que estamos precisando, de valores, de paz, de solidariedade, né? E sobretudo mostrar que nosso trabalho é muito bem feito e que podemos fazer a diferença nas organizações. Muito obrigada. Com certeza, Patrícia. Obrigada mais uma vez. E o Administrando na Web de hoje fica por aqui. Mas não percam as nossas próximas edições com muito mais informação para toda a classe administradora. Até a próxima!